Olá pessoal, nós vamos fazer a discussão de um texto bíblico aqui bastante curioso, que é o texto da luta de Jacó com um anjo, né, com Deus. Como é que foi isso? Não é? Olha só, o texto está em Gênesis 32, vamos ler a partir do 24, diz assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Eu abençoou ali. Naquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Que coisa interessante, não é? Coisa interessante. Veja só que nós temos que colocar em pauta aqui a questão da luta. Porque uma luta, ela envolve muito desgaste. Desgaste físico, desgaste emocional e até desgaste espiritual. Então imaginem só que o que nós temos aqui em pauta, tá, é a experiência da oração. Então, na verdade, o que é que Deus nos ensina? Várias coisas. Uma delas é a experiência da oração. Veja só que a oração, ela exige um desgaste muito grande. Eu falo sempre que a oração é o exercício espiritual mais difícil que existe, porque exige de nós fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O peso na hora da oração é muito grande. Por isso, então, que esse texto aqui, ele é bem aplicado para mostrar a oração, ou seja, a oração é uma luta. Essa luta é a oração. Então, nós precisamos ter essa relação com Deus de luta. Então, saiba que para orar, você tem que estar disposto a ter esforço físico, espiritual, emocional, abrir mão de alguma coisa, deixar a família ali e ir para um lugar. Ou seja, Jacó, ele se separou, naquele momento ficou só, diz a Bíblia. Porque, gente, a oração boa não é a oração que você faz publicamente para ser aclamado, aplaudido, mas é a sua oração com Deus. Por isso Jesus falou: entra no seu quarto e fala com Deus em secreto, que o seu Pai em secreto te recompensará. É o que a Bíblia diz. Então, imagine, meus queridos, como é que nós lidamos com a oração. Exige desgaste, existe esforço, empenho. Os lutadores, eles treinam muito até chegar à luta. Não quer dizer que nós vamos treinar na oração, mas a oração, ela é treinada orando. Como é que se treina para orar? Orando. É o tipo de exercício, você só vai fazer na prática. Não tem como ensaiar uma oração. Tem como orar? Orando. Agora, veja bem que um dos detalhes curiosos desse texto é o fato de Jacó ter lutado com Deus e tê-lo vencido, não é? Pessoal, toda essa questão aqui, ela é explicada facilmente com o uso das preposições. As preposições, olha só, se refere a uma classe de palavras. Então, a preposição, ela dá sentido a oração e liga os termos da oração entre si. A preposição, ela é muito importante na construção textual, na construção do sentido. Então veja só o que é que o texto diz, hein, pessoal? Presta atenção. O texto não fala aqui que Jacó lutou contra Deus, não lutou contra o anjo. Não fala que Deus lutou contra Jacó. Não, Deus não lutou contra ele. Então veja só que é uma preposição de companhia, preposição de instrumento. Agora, contra é também uma preposição, mas que indica oposição, conflito, choque. E nenhuma vez o texto bíblico fala que lutou contra. A Bíblia não usou essa preposição nenhuma vez nesse episódio. Por quê? Porque, na verdade, Deus não está lutando contra o homem e Jacó não queria lutar contra Deus. Então, quando nós usamos a preposição com, é a preposição de companhia. Quer dizer que Jacó lutou com Deus. Deus lutou com Jacó. Significa, então, que os dois lutavam juntos contra um objetivo, contra um inimigo comum. Ou seja, Jacó, ele estava lutando contra a opressão espiritual. Ele rogava a Deus para que o seu irmão, né, o Esaú, que vinha contra ele, com 400 homens, olha, vinha contra ele, né? Porque ele estava com medo, o irmão dele havia jurado de morte.
Falou, meu Deus, meu irmão vai me matar, e vai matar minha mulher, meus filhos, vai matar tudo. E ele orou com Deus. Ele lutou com Deus em oração. E essa luta foi tão bem sucedida que Jacó venceu. Como é que Jacó venceu Deus? Porque Jacó ele teve o coração mudado, ele era pilantra, ele era mentiroso, ele era trapaceiro. E agora o coração dele mudou porque tornou-se um homem generoso, um homem justo, um homem bondoso e humilde, porque foi se prostrar diante do irmão dele, pedir perdão, doou parte dos seus bens para o irmão dele, numa maneira de mostrar generosidade. Então, Jacó venceu. Por quê? Porque o irmão dele fez paz com ele. E Deus venceu. Por quê? Porque Deus conseguiu mudar o caráter de Jacó. Deus quer mudar o nosso caráter. Deus quer transformar a nossa vida. Por isso Deus luta conosco. Deus está junto conosco lutando para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida seja transformada. E isso só é possível nessa luta da oração. Então, olha só, tudo fica facilmente entendido quando nós percebemos que Deus lutou com Jacó, junto com ele. Jacó, vamos lá nós dois, você vai conseguir mudar, Jacó, você vai conseguir vencer. Jacó fala, Deus, luta aqui comigo, me ajuda, eu preciso que meu irmão mude o coração dele. Todos venceram, porque lutamos com Deus. Então, querido, lute com Deus. Lute com o Espírito Santo de Deus. Não lute contra Deus. Não lute contra o Espírito Santo. Lute com Deus. Lute com o Espírito Santo de Deus. Então, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, nós vamos lutar contra o pecado. Vamos lutar contra o diabo. Vamos lutar contra essa opressão que pesa sobre nós. Vamos lutar contra